Sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Quando tudo parecia chegar ao fim, o valentão age outra vez. A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira 16 a 26ª fase da Operação Lesa Pátria. A meta é identificar pessoas que supostamente financiaram, fomentaram e promoveram os atos ocorridos em 8 de janeiro, em Brasília, quando o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal foram invadidos e depredados. Em nota, a corporação informou que cumpre 18 mandados judiciais de busca e apreensão, expedidos pelo STF, nos seguintes estados: Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Pará, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Tocantins e Mato Grosso do Sul. Segundo a PF, foi determinada ainda a indisponibilidade de bens, ativos e valores dos investigados. Marco Antônio Costa comentou sobre a decisão de Moraes. Fica muito claro que eles não estão no mesmo país que a gente, né? A gente está olhando para o Supremo Tribunal Federal e essa nova fase, acho que é a 26ª fase da Operação Lesa Pátria, eles continuam, e eles vão continuar perseguindo. Por isso que eu falei e repito, né? É uma estrada que bifurca. E por isso que tem tantos meios de comunicação se reencontrando com a realidade que a gente vive. Antigamente, há alguns meses, a gente estava falando e eu sentia o cansaço da audiência. Todo mundo fala, pô, que legal, você fala, mas ao mesmo tempo tá tudo meio inerte, né? Mourão é uma figura meio bizarra, né? Eu tenho tanta coisa para falar de alguns senadores, mas assim, você olha para o Mourão, o Astro Pontes começou a falar, tira o chapéu, aplaudi ele, falei no Instagram, né, tá certo, é isso. Né? Ele estava presidindo lá a mesa com o Michael Schellenberger, com o David Agape, com ele Júnior, que foram os protagonistas aí do Twitter Files. Então, mais gente tem que se irmanar nessa briga e entender a dimensão desse problema. Tem gente que tem postura de rato, de esgoto, aquele rato radioativo bizarro, sabe aquele rato que morde você e te contamina com leptospirose? Sabe? Moro é um rato. Moro é um rato. Quem não fala é rato. Quem não fala hoje, quem não se levanta hoje, que está no Senado Federal, contra o Pacheco, é um ratão podre, sujo, fedido. É tudo rato. Se você não denuncia censor e censura, você é pró-ditador, ditadura. Simples assim, não precisa nem desenhar. Você é um rato do sistema. Rato. Rato. Você vai morrer, na sua lápide vai estar escrito lá, rato do sistema. Sujo, fedido, podre, nojento, cheio de doença. Por isso que eu clamo tanto. Eu já ouvi isso de vários parlamentares, né? Eu viajei com eles na delegação, a gente conversa o tempo todo, né? O dia inteiro sobre isso. Alguns senadores têm um papel de bastidor a cumprir. Irmão, Tarcísio de Freitas, Romeu Zema, Tereza Cristina. O que falta para vocês denunciarem o Supremo Tribunal Federal pelo que ele é? O que falta? Marco, veja bem, Marco, se o Tarcísio denunciar, inviabiliza a gestão dele no governo do Estado. Tomara. Porque daí mais bolhas serão furadas, que nem a bolha do Elon Musk. Mais pessoas entenderão que o tarado, o censor, a Carmen Lúcia, deveria estar presa na cadeia, regime fechado. Essa turma precisa ser removida do Supremo Tribunal Federal. Porque não dá para você jogar dados com a vida das pessoas que votaram em você.
que apoiaram você, que colocaram você lá. É isso que deixa todo mundo maluco. O pessoal colocou você, Tarcísio, lá. Você tem um posto de liderança. E você finge que a gente não está num regime tirânico. As pessoas não querem só saber da sua gestão. Eu aplaudo a gestão do Tarcísio contra a criminalidade e os bandidos. Mas e agora? Você vai fazer a mesma coisa contra os criminosos e bandidos do STF, Tarcísio de Freitas? Ou você vai fingir, que nem a Tereza Cristina finge, que você está jogando um xadrez 4D? Você negocia com terrorista, Tarcísio? Você negocia com terrorista que está com várias famílias sequestradas, tortura psicológica com jornalista, perseguição internacional. Os caras são tão megalômanos que colocaram o Elon Musk. Ainda trataram ele como se fosse CEO da X Corporation. E ele não é. E você está negociando com esse cara o quê? Não, porque xadrez 4D, 72 horas. Mauro Bolsonaro volta a ser elegível. Porque a gente tira o Alexandre de Moraes, não reforma porra nenhuma, mantém esses caras com superpoderes. Gilmar Mendes continua dando entrevista, adiantando os votos dele toda semana para o UOL. Então você quer manter todo mundo nessa coleira de tortura psicológica. Ou vai, ou racha, irmão, amigão, queridão. Ou você está do lado do free speech, da liberdade de expressão e dos princípios que o Elon Musk falou, clara e taxativamente, ou você está do lado, você está debaixo da toga do Xandão, olhando a nudez esplêndida dele, que ilumina o reino de terror que a gente vive hoje. E não adianta porcaria nenhuma entrar com ação contra o Alexandre de Moraes, porque a ação passa, as denúncias, a ação, tudo isso daí passa pelo PGR. Mas, sinceramente, abaixo-assinados, sites, organização popular, mobilização de entidades do terceiro setor, das carreiras públicas que precisam se manifestar a respeito disso, isso vale muito. Isso vale muito. O sistema está completamente viciado por seres do pântano sujo que habita, né, o ambiente brasiliense já há mais de 30, 40 anos. A gente precisa renovar esta porcaria. A gente precisa de grandes reformas e a gente precisa de muita gente na rua sem perder a força contra o que a gente está vendo agora acontecer no Brasil. Então, sinceramente, vamos jogar com as cartas que o destino, ou que a sorte, ou que o acaso nos deu. Vamos aproveitar esse momento para mostrar que a gente tem muito mais força e que somos milhões de brasileiros contra, e desculpa, eu vou incluir os mudinhos, tá? André Mendonça, Cássio Nunes. Vocês, ao se silenciarem sobre os abusadores, vocês são os lacaios, vocês são os capachos deles. Vocês me enojam. Enquanto vocês não abrirem a boca e fazer o que o Gilmar Mendes faz, que é falar para a imprensa que eles são abusadores malucos, vocês são só um bando de lacaio medroso, cagão e covarde que se sujeitam a ficar lambendo o chão onde o Gilmar Mendes, o Barroso e o Alexandre de Moraes passam. E Barroso se indispõe com Moraes e Gilmar e corre risco de se isolar no STF. Presidente da corte impôs derrota aos 2 ministros em ações. Veja o vídeo. Tem de um lado as pessoas virtuosas que não vão parar e você tem de outro lado os inimigos que esses caras vão fazendo. E um dos exemplos dos inimigos que esses caras vão fazendo saiu na reportagem na Folha de São Paulo. Eu peço para tirarem as crianças da sala. Eu vou ter que abrir aqui Normalmente eu não coloco Folha de São Paulo. Tá? Eu estou tendo que colocar aqui, peço desculpas aqui, obséquio aqui a vocês, porque se vocês assistiram o eclipse solar, botem esse óculos do eclipse agora para ler a reportagem da Folha comigo, mas tem que ser a Folha, porque a Folha é que tem o acesso
aos ministros do STF. E essa reportagem saiu na Folha de São Paulo de ontem, do dia 15, que é assim: Barroso se indispõe com Moraes e Gilmar e corre risco de se isolar no STF. Barroso é o presidente do STF. E o presidente da corte impôs derrotas aos ministros em ações. E se você for ler a reportagem, você vai lendo a série de tretas que aparentemente vem acontecendo entre Barroso, que é o mais ideológico dos ministros, e Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. E eu recomendo a leitura dessa reportagem, apesar de ser da Folha de São Paulo, porque a Folha conversa com alguns ministros. E eu não acredito que a Folha seria totalmente capaz de inventar. Se fosse sobre o Bolsonaro, certamente seria inventado, mas a Folha não falaria do STF sem ter alguma coisa aí por trás. A gente não sabe exatamente o quê, mas eles dizem aqui: ministros relataram à Folha sobre reserva, ou seja, isso foi vazado por algum ministro do STF. Repare, já tem ministro do STF vazando informação de futrica na corte para a imprensa, que a irritação de Moraes ficou maior porque o Barroso teria articulado nos bastidores a mudança de posição de Luiz Fux, que foi decisiva para o resultado do julgamento. Está falando aqui do julgamento sobre as sobras eleitorais. O presidente da casa é o Barroso, mas quem manda no Supremo Tribunal Federal? Ora, os caras que mais mandam no STF mesmo são o Alexandre e quem tem dado suporte a ele, que é o Gilmar Mendes. Reparem que a declaração do Barroso sobre a treta Musk e Alexandre de Moraes não foi a mesma que simplesmente chamou do Gilmar, que simplesmente chamou o Alexandre de tesouro e etc. Parecia uma coisa, parecia a Dona Florinda se referindo ao Kiko, uma coisa vergonhosa. Reparem, não. A posição do Barroso foi simplesmente: ora, isso é uma página virada, está pegando muito mal isso para minha corte, eu preciso que se pare de falar desse assunto, vamos esperar os autos, porque a gente vai ver, as pessoas falam muito, mas no final fazem pouco, etc, etc. Não há uma defesa do Alexandre nesse momento. Então a gente fica olhando e falando assim: talvez, quem sabe as coisas não estejam assim tão maravilhosas por lá, pelo reino do Xandaquistão dentro do STF. E eu digo isso para vocês porque uma hora os inimigos começam a sentir o cheiro de sangue. Os tubarões sentem o cheiro de sangue no mar. E eu diria que o Alexandre começou a sangrar. E aí todos os adversários que ele foi construindo ao longo do processo, que toleraram ele, começam a reparar: bom, o Bolsonaro já não é mais um problema, ele está inelegível e o PT está no poder. Então, aquela utilidade do Alexandre já acabou. 2, para que a gente vai ficar com esse cara que é um arrogante, insuportável, com o rei na barriga e que está fazendo muita besteira e no final vai acabar expondo a gente para uma situação pior? Eu acho que esse cheiro de sangue começa a ser percebido também pelos editoriais dos jornais. E essa notícia já é de um ambiente muito mais agradável. Está lá no site do Paulo Figueiredo Show. Em geral, todas as notícias que eu coloco aqui estão no site do Paulo Figueiredo Show. Eu abri a da Folha para vocês entenderem de onde vinha. Era importante ali o contexto. Mas essa aqui está dentro do Paulo Figueiredo Show. Porque neste domingo, para quem não observou, os jornais brasileiros começaram a publicar editoriais duros contra o Alexandre de Moraes. A Folha de São Paulo fez editorial contra o Alexandre de Moraes. O Estadão já ia fazendo, o Estadão ele faz um papel ali mais tucano, meio MBL, elite de São Paulo, etc, etc. Mas, vejam, 1 ano atrás isso era impensável. Nós temos Folha e Estadão fazendo editorial contra o Alexandre no mesmo domingo. É o sinal do cheiro de sangue. É o sinal do Alexandre sangrando. Olha, a Folha tá aqui, que também controla o UOL, veículo de extrema esquerda, também Datafolha e tudo mais, disse assim: censura promovida por Alexandre tem que acabar. Ora, então há censura, há o reconhecimento da Folha de censura. Mas a Folha não falou nada quando eu fui censurado. Olha, inconstitucional impedir que alguém se expresse nas redes sociais, diz o editorial da Folha.
O certo é punir apenas devido ao processo legal. Abre aspas. O ministro do Supremo Tribunal Federal, com decisões solitárias, olha o isolamento do Alexandre. As decisões não foram sempre solitárias, não, mas vamos lá. Em inquéritos anômalos, inquéritos que são anômalos, e eu estou falando de posições editoriais dos jornais, tá? Conduzidos pelo magistrado e não pelo Ministério Público, o órgão competente, o jornal reconhecendo a incompetência do Alexandre e a ilegalidade do chamado inquérito do fim do mundo. Quando publicaram o inquérito do fim do mundo, não teve uma palavra na Folha. Reinstituiu a censura prévia no Brasil. Ordens secretas, ordem secreta, crime de responsabilidade de Alexandre, proíbem cidadãos de se expressar em redes sociais. O secretismo dessas decisões impede a sociedade de escrutinar a leitura muito particular do texto constitucional que as embasa. Leitura muito particular do texto constitucional, chamavam, quando a gente lia o artigo 142, de leitura muito particular, mas aparentemente quem tem a leitura muito particular do texto constitucional é o Alexandre. Nem sequer os advogados aos advogados dos banidos é facultado o acesso aos éritos do grande censor. As contas se apagam sem o exercício do contraditório, nem a razão conhecida, escreveu a Folha. É claro que eles fizeram a ressalva. O Red, não, mas tem que ver o 8 de janeiro, os golpistas, etc. Mas há, pela primeira vez, uma admissão do jornal mais à esquerda do Brasil. Eles estão rivalizando muito com o Globo. O Globo deu uma guinada à esquerda muito forte nos últimos anos, talvez por razões financeiras, talvez por razões apenas ideológicas, talvez por ambas, mas nós temos pela primeira vez a Folha de São Paulo reconhecendo censura, reconhecendo inquérito inconstitucional, e eu digo para vocês, estes caras, essa passa a ser uma opinião permitida. Por isso que isso é importante, porque esta opinião era uma opinião marginal, que uma parte, a franja da sociedade podia ter. Entre os meios da elite, essa opinião não era aceita, porque o objetivo principal era retirar o Bolsonaro. Agora nós já enxergamos dentro da Folha de São Paulo a permissão para que se diga que os inquéritos são inconstitucionais, que o Alexandre é um justiceiro, que a censura prévia foi reinstituída no Brasil, que o devido processo legal não está sendo observado, que ele está agindo de forma solitária. Isso é uma novidade excepcional, que merece ser comemorada e até aplaudida, e eu vou falar sobre isso. O Estadão disse, ao contrário do que parecem, o editorial do Estadão, muita gente, é opinião de um colunista. Não. Opinião do Estadão. Tá? Ao contrário escreveu, a legítima crítica ao Supremo. Então agora pode criticar, não é a tática. Eu queria que o Estadão me explicasse qual é a diferença entre crítica e ataque. Eu estou com tempo. Quando é crítica e quando é ataque à instituição democrática? Essa é a pergunta. O que é a crítica legítima? Há alguma crítica ilegítima? Quem decide qual é a crítica legítima e qual é a ilegítima? Mas diz o editorial, ao contrário do que parecem pensar alguns ministros do STF, criticar instituições democráticas não é necessariamente atacá-las ou ameaçá-las. Tampouco exigir sua autocontenção é ser extremista. E demandar que atuem na forma da lei não é deslegitimá-las. Ao contrário, quem faz tudo isso de boa fé quer aperfeiçoá-las. Isto é, quer instituições que não sejam ativistas partidárias, arbitrárias, corporativas ou pessoais. É óbvio. É o que nós estamos dizendo. Olha, vocês estão vendo o eclipse. Aquele momento onde corpos se encontram e passam a ficar na frente do outro. Vocês estão vendo um eclipse entre o Alan dos Santos e o Estadão e a Folha de São Paulo. Todos nós, os astros estão todos alinhados falando a mesma coisa. Só que vocês estão dizendo a mesma coisa que nós dizíamos há 5 anos, quando começaram esses inquéritos. É um pouco tarde. É um pouco tarde. É muito tarde. Graças à omissão de vocês, muita gente sofreu. Vocês fecharam os olhos para os desmandos e arbitrariedades contra aqueles que vocês gostariam de ver se ferrando. Eu, inclusive. Vocês são cúmplices dessa situação que está acontecendo.
e Lula participa de jantar com ministros do STF. Na noite desta segunda-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva compartilhou um jantar com ministros do Supremo Tribunal Federal, em Brasília, diante dos recentes ataques direcionados à corte. De acordo com informações do jornal O Globo, o chefe do executivo esteve na companhia dos ministros Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Flávio Dino e Cristiano Zanin. Estes dois últimos foram indicados pelo próprio presidente à corte em 2023. O encontro ocorreu na residência do ministro Gilmar Mendes, em meio aos ataques proferidos por Elon Musk, o proprietário da antiga plataforma Twitter, contra o STF. Assessores do presidente afirmam que Lula acompanha com apreensão a ofensiva do bilionário contra o STF. Durante o evento, o presidente estava acompanhado pelo ministro da Justiça e ex-integrante do STF, Ricardo Lewandowski, e pelo ministro-chefe da Advocacia Geral da União, Jorge Messias. Parece que os ataques de Elon Musk realmente abalaram. Urgente. Juízes entrarão em greve por decisão contra a juíza da Lava Jato. É isso mesmo. A Associação Paranaense dos Juízes Federais convocou uma paralisação nesta terça-feira, 16 de abril, em protesto contra a decisão do ministro Luiz Felipe Salomão, corregedor do Conselho Nacional de Justiça. Essa decisão resultou no afastamento dos juízes Gabriela Hardt e Danilo Pereira Júnior, além do desembargador do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Carlos Eduardo Thompson Flores e Lenz Lodaci Flores de Lima. Em comunicado, a associação argumenta que essa decisão viola o exercício livre da profissão e expressa preocupação com a fragilização das garantias da magistratura. A entidade também contesta os fundamentos da decisão, considerando-os genéricos. Além disso, questiona o fato de o afastamento ter sido determinado na véspera do julgamento do caso no plenário do CNJ. Os magistrados afetados pela decisão atuavam normalmente em suas jurisdições e nunca haviam sido alvo de investigação ou sanção administrativa até então. As garantias da inamovibilidade e da independência funcional alcançam a sua localização física e a certeza de que estarão investidos do dever de jurisdicionar a salvo de decisões lampejantes e inopinadas, diz a convocação. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.